My favorite cinema is very visually driven. It's not like a play. It's like a dream. It's just a pure emotion. This film's a melting pot of movies I grew up loving. A Vietnam movie mixed with robotic sci-fi. They've come for the child. Gareth has this ability to inject compassion in a sci-fi genre that usually leans on spectacle and danger. Gareth Edwards, he is a visionary, and these characters are all relatable, and you fall in love with them. I thought, oh my God, sign me up. I want to be a part of this. Uau! Galera, eu fui assistir o filme The Creator no cinema no final de semana passado com os meus filhos. Gostei muito da história. É uma super produção de Hollywood e conta uma história que se passa em 2070 sobre a guerra entre seres humanos e a inteligência artificial, motivada pela detonação de uma bomba atômica 15 anos antes na cidade de Los Angeles. É um enredo incrível, com atores fantásticos, mas se você é como eu que gosta de audiovisual, o que mais vai te chamar a atenção é a textura, as cores, a qualidade da imagem que o diretor Gareth Edwards conseguiu capturar nesse filme. O Gareth é famoso aqui nos Estados Unidos por ter uma pegada muito mão na massa, inclusive é ele mesmo que opera as câmeras durante a gravação, ainda que esse não tenha sido um filme com um orçamento baixo. Ele teve um orçamento de 80 milhões de dólares. E agora em meados de novembro de 2023, ele já vendeu 104 milhões de dólares. Já teve um lucro de 24 milhões de dólares, mesmo antes de ter sido lançado no Vudu, ou no Netflix, ou em vários outros países. E o que mais me chamou a atenção, e o motivo pelo qual eu tô falando sobre esse vídeo aqui no canal, é porque ele foi inteiramente gravado com uma câmera como essa, a Sony FX3, que é uma câmera de entrada da linha de cinema da Sony, uma câmera que eu já possuo, já fiz review no canal e que falei na época que era a melhor câmera custo-benefício para vídeo nessa pegada que o dinheiro poderia comprar. E desde que ela foi lançada, ela recebeu uma série de updates de firmware que realmente transformou essa câmera, aumentando ainda mais o valor dela. Eu assisti diversos documentários do Gareth explicando por que ele escolheu essa câmera, e ele fala que o tamanho da câmera foi um dos principais fatores de decisão, porque isso influencia diversos outros fatores. Ele por exemplo, pôde comprar 10 dessas câmeras e já deixar uma fixa para ficar num gimbal, uma outra para ficar num drone, ainda que ele também tenha utilizado o DJI Mavic 2 Pro para fazer algumas cenas aéreas. Pensa nisso, o equipamento de consumidor sendo utilizado nesse tipo de produção, mas a maioria das cenas foram feitas com a Sony FX3 num drone maior. Ele tem um outro set já para colocar a câmera no ombro, um outro para segurar a câmera na mão, outros sets que já ficam de reserva caso aconteça alguma coisa com a câmera. Então, o fato dela ser pequena permitiu que ele pudesse fazer trocas de equipamento de uma forma muito mais rápida, levar menos equipamentos para os 8 países que ele utilizou para gravar o filme, utilizar uma equipe menor para conseguir operar a câmera. Então tempo, transporte, tudo acaba ficando muito mais simples, além do fato de que ele pode ser muito mais ousado, visto que a câmera não era tão cara, para poder, por exemplo, fazer cenas de noite perto do mar, talvez até em cima da água do mar, sem se preocupar tanto com o que ia acontecer com o equipamento. Afinal de contas, esse é um equipamento que é vendido aqui nos Estados Unidos por $3.800, o que não é pouco dinheiro, vamos deixar claro isso, mas também não se compara com o custo, com o preço de uma Arri Alexa, que normalmente são as câmeras utilizadas para esse tipo de produção, que custam mais de $100 mil. Então, ele diz também que ele fez o uso dessa câmera porque ele estava satisfeito com a qualidade da imagem, com o alcance dinâmico de quase 16 stops que ela consegue entregar, pelo fato de que agora essa câmera aceita timecode, que ele estava gravando o áudio externamente. Inclusive ele fala que o operador de áudio estava gravando com um microfone shotgun, fora do enquadramento, num Zoom F6 em 32-bit float, que também tem review aqui no canal. É um outro equipamento da linha mais consumidora utilizado nessa superprodução. E aí poder gravar timecode dentro da câmera e poder sincronizar facilmente isso com o áudio que foi gravado foi algo que ajudou ele a tomar a decisão por utilizar essa câmera. Ele gravou tudo externamente em ProRes RAW, no Atomos Ninja 5, mais um outro equipamento mais adequado para a linha consumidora, também utilizado nesse filme. E isso tudo me chama a atenção porque agora acabou-se a barreira financeira que tornava proibitivo filmmakers que eram seres humanos normais mortais e não trabalhavam em Hollywood a conseguir fazer superproduções como a que o Gareth é capaz de fazer. Então isso quer dizer que hoje em dia pessoas talentosas no Brasil, como por exemplo o Flauzino Júnior, o Johnny Su, o casal Heck,
que têm condições de ter esse tipo de equipamento conseguem agora produzir exatamente com o mesmo nível de qualidade que uma superprodução de Hollywood foi capaz de produzir. Claro, a produção utilizou lentes de cinema caríssimas, muito mais caras do que a câmera, e teve que fazer foco consequentemente manual, então eles tinham um sistema de foco remoto, transmissão do sinal remotamente também, e aí o Gary estava preocupado com a composição, com a exposição, e tinha uma pessoa separada controlando o foco. Obviamente, para cada cena, eles deviam ter pelo menos umas 2 câmeras, com 2 caras de áudio, com 2 focus puller, mais contra-regra, mais um monte de gente por trás para fazer tudo acontecer. Mas o ponto, acho que vocês estão conseguindo entender, é que agora não existe mais essa barreira financeira tão gigantesca como era até então para conseguir fazer superproduções como essa. Eu quero falar um pouquinho sobre o que mudou nessa câmera desde que eu fiz o último review. Não vou falar sobre tudo porque muita coisa mudou, vou falar sobre as coisas que na minha opinião são as mais importantes. A primeira delas é o fato de que agora você pode gravar no modo Cine AI, que antes só era possível, por exemplo, na Sony FX6 ou na FX9, por exemplo. Nesse modo, você só pode gravar em S-Log3 e com ISO 800 ou 12800. Você não pode gravar em nenhum outro picture profile e também não pode mudar o ISO. E aí, como quando você vai gravar um vídeo, a sua velocidade do obturador que influencia a sua exposição é definida pela sua quantidade de quadros por segundo. A abertura do diafragma, que também influencia a exposição, é definida pelo seu interesse estilístico. E agora você está fixo em ISO 800 ou ISO 12800, a única forma de você controlar a sua exposição é colocando filtros de densidade neutra variável na frente da lente ou de adicionar ou acrescentar iluminação para o seu set. E você tem essa desvantagem para justamente conseguir maximizar o alcance dinâmico dessa lente, que só é possível quando você está nos ISOs bases, que são 800 ou 12800. Muito, muito legal ter uma pegada tão mais profissional disponível nessa câmera depois de um update de firmware. Eu também falei já rapidamente que agora ela aceita timecode por uma entrada de USB que tem aqui na lateral da câmera. O timecode não é capturado num canal de áudio, como acontece em câmeras mais de consumidor. Ele é capturado como metadata, o que vai facilitar ainda mais a integração com outras câmeras na hora de editar um vídeo. Ele também me deu agora a oportunidade de conectar com um aplicativo gratuito no meu celular, serve tanto para iOS quanto para Android, e eu consigo monitorar remotamente e controlar a câmera remotamente do meu celular, utilizando Bluetooth. Eu consigo definir o foco, consigo mudar as configurações, consigo colocar e parar de gravar. Eu tenho também alguns recursos que não estão disponíveis na câmera, como por exemplo waveforms e false colors no meu celular para fazer isso. Ela me deu agora a oportunidade de gravar em 4K DCI em True 24 quadros por segundo, que é uma coisa que também não era possível de se fazer antes. Ela tem Anamorphic D-Squeeze, ela entregou também o que a gente chama de Focus Breathing Compensation. Quando você está gravando um vídeo utilizando lentes para fotografia, quando você dá o foco, normalmente você acaba invariavelmente tendo também um pouquinho de zoom, o que dá uma pegada menos profissional. Lentes que são desenhadas para vídeo, lentes de cinema, quando você ajusta o foco, é só o foco que está ajustando, você não tem nem um pouquinho de zoom acontecendo junto. E o que essa câmera agora tem é o que a gente chama de Focus Breathing Compensation. Ela faz com que a câmera dê uma cropadinha de leve, ela fica um pouquinho mais de perto, mas aí na hora que você ajusta o foco, ela eletronicamente evita qualquer percepção de zoom tá acontecendo, mesmo que você esteja utilizando lentes para fotografia, o que na minha opinião é super, super legal. Então, gente, indiscutivelmente, desde que essa câmera foi lançada, os updates de firmware que foram lançados para ela fizeram com que essa câmera tivesse um valor agregado muito maior. Mas se você está empolgado e está pensando em comprar essa câmera, é importante que você entenda que ela está longe de ser perfeita ainda assim. Tem algum monte de coisa que eu não gosto nela. Por exemplo, ela ainda não tem shutter angle, né? Sabe aquele negócio de deixar a velocidade do obturador sempre equivalente a 2 vezes a quantidade de quadros por segundo? Isso é algo que você tem que fazer manualmente aqui. E ainda que em geral, câmeras de cinema, você possa falar assim, não, eu quero um shutter angle de 180 graus. E aí, independente da sua quantidade de quadros por segundo, a câmera automaticamente ajusta isso para você não correr o risco de esquecer. Essa câmera não faz isso. Essa câmera não tem uma saída DCI, que normalmente é preferida para aplicações mais profissionais. Essa câmera não tem false color internamente. Você só consegue ter false color se você conectar por Bluetooth com o seu celular, utilizando o aplicativo, que é uma etapa que vai fazer o processo inteiro ficar um pouco mais difícil, né? Essa é uma câmera que na hora que você está gravando externamente em ProRes RAW
só, gravando no cartão SD, talvez em 2 cartões SD, transmitindo sem fio para o seu celular, capturando áudio através de um microfone shotgun que exige 48 volts de phantom power, ela acaba consumindo tanta energia que a bateria dela acaba não sendo suficiente. Então você vai precisar colocar ela dentro de um cage, usar um V-mount battery e tal, para conseguir fazer isso, que normalmente câmeras de cinema que já são projetadas para tudo isso vão ter uma bateria que vão durar muito mais. Então existem sim algumas limitações ainda com essa câmera, mas obviamente as vantagens dela ter um corpo pequeno, na minha opinião, superam essas limitações, mas é importante, se você está pensando em comprar uma câmera como essa, entender tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Enfim, eu queria contar para vocês por ter ficado empolgado, por saber que uma câmera que eu possuo e que seres humanos normais mortais também podem possuir, vão te dar a oportunidade de fazer produções tão boas quanto produções de 80 milhões de dólares em Hollywood, e eu achei que esse é o tipo de conteúdo que eu devo trazer aqui para esse canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, de me deixar um like, de me deixar um comentário, para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Mas é isso aí por hoje. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima. Fui.